Olá, meus amados irmãos, professores, professoras e alunos da EBD. Paz e bem a todos, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2025. Nesse trimestre, nós estamos estudando a história do rei Davi. E a lição de hoje é a lição de número 3, com o tema Davi, o matador de gigante. Lembrando, meus irmãos, que o aplicativo do EBD em Foco já está funcionando. Acesse agora mesmo a sua Play Store e procure por EBD em Foco. Instale o aplicativo do EBD em Foco em seu telefone e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo ebdemfoco.com na palma da sua mão. Lembrando também que você que gosta de ministrar na sua igreja com slides, seja um assinante do ebdemfoco.com. Sendo um assinante do EBD em Foco, você terá slides da revista CPAD 100% baseados na revista, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. É isso mesmo, slides editáveis que você pode fazer a alteração que você desejar para melhor atender a sua ministração. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD. Acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para a ministração da nossa lição. O texto principal da nossa lição se encontra no Salmo 33 e verso 16, que diz: Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O salmista está aqui nos exortando sobre confiar em si mesmo e nos recursos humanos, dizendo: não há rei que se salve por causa da grandeza do seu exército, e nem homem que se livre porque é forte, mas todos dependem de Deus. Resumo da lição: Davi confiava em Deus e, frente aos insultos de Golias, matou o gigante. Na vida cristã também temos os nossos desafios, os nossos gigantes, que venceremos mediante a fé no Senhor. Não é confiando na nossa força, nos nossos recursos, mas é no Senhor, como fez Davi. O texto bíblico dessa lição se encontra em 1 Samuel, no capítulo 17, versos 13 a 16, e também os versos 20, 23 e 24. Eu não vou ler o texto por uma questão de tempo, mas com certeza você, nesse trimestre, já está estudando a história de Davi. Se ainda não está, comece agora mesmo. Nossa introdução. O desafio de Davi com relação ao gigante filisteu representa a luta espiritual travada entre o jovem cristão, o mundo, a carne e o inimigo das nossas vidas. Todos nós temos um gigante, que pode ser mais de um, na verdade, né? Pode ser o mundo, a carne e o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Uma coisa é fato: nós não vivemos sem batalhas. Se não estivermos lutando contra um, estaremos lutando contra outro. Se o mundo não estiver nos atacando, nós precisamos lutar contra as inclinações da carne. Se nós não estamos lutando contra as inclinações da carne, estamos lutando contra as ciladas do diabo. Portanto, meus queridos irmãos, a luta do crente nunca cessa. Nós só cessaremos de lutar quando estivermos no reino com Cristo. Mas uma coisa que é gloriosa para nós é que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Para alcançarmos a tão almejada vitória, devemos seguir o exemplo de Davi, resistindo ao inimigo e vencê-lo em Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Tiago,
submetam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Assim como Davi, que venceu aquele gigante, ele venceu aquele gigante porque ele era submisso a Deus. Ele estava debaixo da vontade de Deus. Nós seremos vencedores sempre se estivermos debaixo da vontade de Deus. É por isso que nós dizemos que em Cristo somos mais do que vencedores. Primeiro tópico: tempos difíceis, cercados por todos os lados. Os dias que antecederam a batalha entre Davi e Golias foram marcados por provocações. O exército dos filisteus se reunia diariamente para provocar o exército israelita. Nós vivemos assim. O jovem cristão, na pós-modernidade, sofre de todos os lados todo tipo de ataque. Quando não é um ataque direto, é um ataque por provocações. Às vezes diminuindo a fé da pessoa, às vezes diminuindo a comunidade daquela pessoa, diminuindo a sua família, às vezes diminuindo a sua escolha de crer em Deus, às vezes até diminuindo Deus. Sim, nós sofremos esse tipo de ataque, de provocação, de que Deus não existe, de que a Bíblia é cheia de contradição, de que a Bíblia é machista, ou a Bíblia é retrógrada, enfim. Nós, assim como Davi, também todos os dias sofremos provocações por parte dos nossos inimigos. Uma forma muito comum de disputa utilizada naqueles dias era: os exércitos ficavam frente a frente, enquanto um valente de cada lado se posicionava para uma disputa solo, mano a mano. O vencedor dava ao seu exército o sabor da vitória. Ao perdedor, a humilhação, as baixas humanas e as materiais. Era muito interessante, às vezes a gente pensa que as batalhas antigas era sempre exército contra exército. Mas muitas vezes os exércitos combatiam em muitas frentes e em muitas batalhas, e reduziam, é óbvio, né? Muita gente morria. Esta era inclusive uma forma, uma estratégia para evitar a perda, né? O prejuízo humano, a perda de soldados. Havia esse acordo entre as nações que 2 homens lutariam em nome dos 2 exércitos. Quem ganhasse, ganhava tudo. Quem perdesse, perdia também tudo. E assim foi muito provavelmente o caso de Golias. Os filisteus contrataram Golias, prepararam ele para que ele neste dia afrontasse o exército de Israel, chamando eles para um embate mano a mano. Mas ninguém em Israel teve essa coragem. Quem era para ter ido para essa batalha era o rei Saul. Sim, a Bíblia diz que Saul era o mais alto entre eles. Que quando ele estava no meio da multidão, as pessoas, os mais altos entre a multidão, batiam nos seus ombros. Saul era um homem grande, forte. Era para ele ter coragem de enfrentar Golias. É óbvio que Golias tinha aí seus 3 metros de altura. Saul deve ter os seus 2 metros de altura. Era um homem grande, mas não era 3 metros de altura. Mas era um guerreiro valente. Era um guerreiro, era o rei. Mas ele estava vazio de Deus. Ele não tinha mais a presença de Deus. E por não ter mais a presença de Deus, o que lhe sobrava era covardia. E para afrontar Saul, Deus ainda usa Davi, uma criança, para vencer aquele que afrontava Saul. Ao ouvir os gritos de Golias no vale de Elar, os israelitas tiveram muito medo. Não havia nenhum guerreiro disposto a enfrentar o gigante. A derrota se desenhava de forma constrangedora. Como eu disse, quem era para se dispor era o rei Saul, porque era o mais alto deles, era o mais forte deles e era o rei. Mas é óbvio que ele se acovardou. 1 Samuel 17, verso 11 diz: ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Estavam todos morrendo de medo
por causa da grandeza e da fúria daquele gigante. E por esta razão, a derrota se desenhava de forma constrangedora. Quem era Golias? Conhecido como guerreiro de Gate, Golias tinha uma altura de aproximadamente 3 metros, uma armadura extremamente pesada, um imponente capacete de bronze e uma lança que parecia o eixo de um tear. Era a imagem da força humana, desejada pelos mais habilidosos exércitos da época, o símbolo da força que repousa sobre as competências humanas. Mas nós lidamos com 3 aspectos distintos aqui. O primeiro, nós lidamos com a força bruta de Golias. E o segundo, nós lidamos com o temor de Deus que Davi tinha. E terceiro, com a humildade e sabedoria de Davi. Muitas batalhas, irmãos, não são ganhadas na força bruta. Você pode imaginar um homem de 3 metros, acostumado com a batalha, ser derrubado por um menino com uma pedra. Com uma pedra. É óbvio que acertando uma pedrada bem na testa de uma pessoa, dependendo da força que essa pessoa tem, é capaz de derrubar essa pessoa sim. Humanamente falando, isso já foi até, inclusive, objeto de estudos. Mas aqui nós vemos Deus agir. Deus agindo e mostrando para Golias, para os filisteus e também para Saul, que o que Deus queria eram homens de coragem e de fé. Não necessariamente de músculos, mas de coragem e de fé. E por isso Deus usa o menor. Porém, a Golias faltava algo. O Deus soberano não era com ele. Golias diariamente perseguia e zombava das situações envolvendo o povo de Israel. Seu objetivo era desmoralizar Israel e ensinava e assim vencer uma batalha célebre. Foram 40 dias de insultos, provocações e muito medo entre os israelitas, que diariamente eram lembrados: vocês são fracos. Deve ser muito triste você ouvir todos os dias que você é um fracassado. Deve ser muito triste você todos os dias acuado por um inimigo, por alguém que te persegue e jogando na sua cara a sua fraqueza. Mas é muito bom quando você ignora essas coisas e ouve a palavra de Deus. Foi assim com Davi. Enquanto todos temiam e sofriam com as afrontas dos filisteus, Davi as ignoravam para ouvir a voz de Deus. Golias chamava-os para o embate, mas todos estavam conscientes de suas dificuldades entre as provocações do gigante. Mais do que a confiança em sua própria força, faltava a Golias o entendimento de que a força verdadeira vem do Senhor. É o que eu falei agora há pouco sobre Davi. Nós precisamos entender que nem sempre os músculos é que dão a vitória. A sabedoria e o temor a Deus eram as virtudes e a força de Davi. Quando confiamos em Deus, jamais seremos envergonhados, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos e você vê os milagres que a igreja realizava, tem uma coisa que eu percebo que os irmãos não tinham. Era medo de falhar. Eles oravam por pessoas, eles pregavam o evangelho sem ter a preocupação de que algo poderia dar errado. Nós temos um bloqueio carnal profundo. Nós temos medo de chegar na rua, por exemplo, uma pessoa pedir a gente para orar por ela e a gente tem medo de fazer isso. A gente tem medo de que uma pessoa se manifeste possessa. A gente tem medo de ser questionado por alguém que está aflito na rua. Por quê? Porque nós vivemos vazios de Deus. Nós estamos vazios. A maioria de nós está vazio de Deus, mas quando nós estamos cheios de Deus, nós confiamos, nós não nos envergonhamos. Quando nós estamos cheios de Deus, Deus não nos deixa envergonhar. Deus está conosco. Como diz o escritor
a carta aos Hebreus, Deus não se envergonha de dizer que é o nosso Deus. A bênção e a maldição. Israel passava por tempos difíceis. O rei já não era mais alguém motivador, havia perdido o Espírito Santo. O povo já não tinha a esperança de outrora. O povo que havia desejado um rei. Deus deu um rei segundo os desejos do coração do povo. Consequentemente, o rei se tornou a imagem do povo, distanciado de Deus, fracassado, sem a presença de Deus, covarde e idólatra. Como você gostaria, como você imagina que acabaria essa história? Em tragédia. Em tragédia. O povo não tinha esperança porque o rei era um homem sem Deus. Era um homem sem temor de Deus, um homem que pior do que isso. Pior do que sem temor de Deus, ele era um homem que publicamente Deus havia dito para Samuel: eu rejeito Saul, eu não tenho nada mais com Saul, eu não tenho compromisso nenhum com Saul. Então, meu amigo, não tinha como ter outro destino senão a desesperança, o desespero para esse povo. E aqui é importante a gente refletir sobre isso. Que tragédia é para a vida de qualquer pessoa Deus dizer assim: eu não tenho parte nenhuma com você. Muitas vezes a gente pensa que as pessoas ouvirão isso no dia do juízo: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Mas Deus disse isso para Saul. Deus diz isso para Esaú. Deus diz isso para Jonas, para Judas, melhor dizendo, para o discípulo que andou com Jesus. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 1, que Deus entrega àqueles desobedientes a sua própria desobediência para receber em si mesmo as consequências dos seus pecados. É triste. Você imagina Deus olhar para você e dizer: eu não tenho compromisso nenhum com você. Nós temos que ter cuidado. Nós não somos perfeitos e é exatamente por isso que nós devemos estar diante de Deus humildes, dependentes de Deus, como era Davi, e não soberbo como Saul. Mas qual o motivo de toda essa desgraça na vida do rei e do povo? Longe de um fato ou outro, a verdadeira causa de todas essas desesperanças, de todos esses problemas, repousava sobre as más escolhas, tanto do povo quanto do rei. Nós não podemos, jovens, especialmente jovens, nós não podemos viver a nossa vida pensando que não colheremos frutos das nossas condutas. Nós temos que colocar isso na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, que de fato aquilo que Paulo diz em Gálatas 6 e 7, tudo que plantarmos, isso colheremos. Aqui o povo fez uma escolha errada, escolheu um homem segundo o coração deles mesmos. O rei fez escolha errada e Deus os abandonou. E agora eles estão vivendo em um caos, em uma vergonha, mas por causa das escolhas erradas que eles fizeram. E principalmente a escolha de abandonar Deus. Saul escolheu não mais obedecer a Deus. O povo escolheu as referências cananeias. Aqueles guerreiros escolheram confiar no efêmero e perderam a esperança. Somos frutos de nossas decisões, irmãos. Cada escolha é também uma renúncia. Nós não podemos ter comunhão com as trevas. Elias disse para o povo de Israel na época do rei Acabe: se Deus é Deus, adore a Deus. Mas se é Baal que é Deus, então adore a Baal. E não fique em cima do muro. Não fique em cima do muro. Tome sua decisão e arque com as consequências. Ou então você admita. Tome uma decisão e renuncie o resto, porque não dá para conciliar luz e trevas. Ao escolhermos o padrão humano, negligenciamos o padrão divino. Cada escolha cobra o seu preço, especialmente para os jovens, nós precisamos dizer isso. Nós que somos adultos já temos um pouco mais de maturidade, já passamos por algumas coisas. Mas os jovens, uma coisa que nunca muda, é o jovem achando que é inteligente, que é esperto. O jovem não é esperto.
Por definição, a palavra jovem já diz falta de experiência, falta de maturidade. Um jovem não pode ter a tolice de achar que é experiente, que é inteligente, que é esperto. Não é. Então tome cuidado com suas escolhas. O povo escolheu um rei segundo o seu próprio coração. O rei escolheu seguir o seu próprio coração e se tornou igual ao povo. Foi rejeitado por Deus e agora estão colhendo as consequências de suas escolhas. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era o homem que escolheu, ou nessa época ainda, era uma criança, um adolescente que escolheu agradar a Deus. Cada escolha cobra o seu preço. Ao nos aproximarmos de Deus como Davi, somos agraciados com suas bênçãos. Mas nos afastarmos de Deus e vivermos em obediência como Saul, nós seremos rejeitados por Deus. Eu sei que isso é uma palavra duríssima, irmãos. Jamais queira ouvir de Deus que ele te rejeita. Jamais, porque essa é uma das coisas mais horrível, mais tenebrosa que alguém possa ouvir. Mas Deus rejeitou pessoas na história da humanidade porque eles decidiram, eles escolheram viver a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Segundo tópico, alguém que sabia em quem confiar. Que maravilha! Davi não aceita o insulto. O pai de Davi o enviou ao campo de batalha com a finalidade de levar alimento aos irmãos. Uma simples tarefa, algo fácil de se fazer. Cumprida a missão, bastava voltar para casa e seguir com sua rotina, cuidando das ovelhas. Tudo bem, essa seria a ação, né, ou a conduta de qualquer pessoa comum. Mas Davi não era assim. Davi queria entender. Davi queria saber o que estava acontecendo. Tanto que Eliabe, seu irmão, ficou furioso com ele. O que você está vindo aqui fazer aqui? Você é curioso demais, eu conheço essa sua petulância. Aquilo que para Eliabe era um problema, para Davi era uma virtude. A vontade de conhecer, de saber, de entender, de estar disposto. Então ele está ali. Ele havia cumprido aquilo que ele havia sido enviado para fazer pelo seu pai, e ele está ali. E então, por ele estar ali, ele ouve a afronta daquele filisteu. O jovem era diferente dos demais. Ele sempre ia além em suas missões e dava sempre o seu melhor. As palavras afrontosas do gigante de Gate o deixaram incomodado. Tem gente que não se incomoda com afronta, né? Tem gente que não se afeta. A gente precisa ter cuidado sobre isso, irmãos. Porque se a afronta não nos afeta, ou nós nos acostumamos com ela, ou nós já superamos ela. Em qual estágio da vida você está? Ou nós temos maturidade para não sermos afetados pela afronta, ou então nós já nos acostumamos com ela. O exército de Israel estava acostumado a ser afrontado. Isso é terrível. Isso é terrível. Eles haviam aceitado a derrota. Eles haviam aceitado que eles eram realmente fracos. Eles estavam só esperando o momento em que o alimento, em que os donativos que o povo havia doado, eles estavam apenas esperando que a comida acabasse, que os recursos acabassem, para eles poderem serem capturados. Porque eles não tinham esperança, eles não tinham nenhuma saída, porque eles estavam entregues. Eles haviam aceitado a afronta, eles haviam acostumado com a afronta. Nós não vamos bater em ninguém, irmãos. Nós não vamos revidar com violência ou com agressividade com ninguém. Mas quando alguém nos afronta, nós não podemos simplesmente nos acostumar. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos fazer como Davi, mostrar Deus. Davi deixa bem claro, esta afronta não é contra mim, é contra Deus. Davi não está ali para lavar a honra. Davi está ali para ser usado por Deus. Quando formos afrontados por sermos crentes, nós não vamos
limpar a nossa honra, nem limpar a honra de Deus, porque Deus não precisa disso, mas nós temos que nos dispor a sermos instrumentos de Deus, para mostrar para aqueles que nos afrontam que o nosso Deus é poderoso. Saul e seus soldados estavam amedrontados diante de tais ameaças, pois confiavam na força humana. Nem na força humana eles não confiavam mais, estavam tão entregues. Já Davi, que confiava em Deus, começou a perguntar a todos quem iria enfrentar aquele desafio. Quem tem coragem? E hoje é preciso evangelizar, é preciso orar. Quem vai? Quem se dispõe? Quem fará como Davi? Quem fará como Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quem de nós estamos dispostos a nos colocar à disposição de Deus? Sem esmorecer, Davi apresentou-se para aceitar tal desafio. Diante do olhar perplexo de todos, foi levado até o rei, que tentou desencorajar aquele que era para estar ali agora, feliz, animado, porque alguém se dispunha a ir para a luta. Agora ele tenta desencorajar. É triste, irmão, quando quem deve nos animar nos desanima. É triste quando quem deve nos encorajar nos desencoraja. Você que é líder, você que é professor, pastor, você é alguém que os seus liderados esperam de você a atitude mais dura, a resiliência maior para seguir, para ir junto. Porque não pense que se o líder não for, os outros irão. Isso só um momento de inflexão. É só o ponto fora da curva. Mas a regra, o líder precisa estar à frente. Eu sempre lembro de Jacó, que Jacó, antes de ter aquele encontro com Deus, ele havia preparado todo um esquema para fugir de seu irmão. Depois que ele tem um encontro com Deus, ele monta sua caravana, coloca seus filhos, suas esposas e seus bens em ordem e diz, o texto diz que Jacó mesmo se colocou à frente. Ele foi à frente. Jacó estava dizendo para todos, se meu irmão tiver que matar alguém, que ele mate primeiro a mim. Ele está dando exemplo, ele está indo adiante, à frente, para que as pessoas sigam ele. Davi está aqui todo disposto, mas o rei Saul, ao invés de encorajá-lo, desencoraja. Com autoridade na fala, o jovem pastor de ovelha faz menção de dois fatos notáveis. Aprendeu a lutar defendendo as ovelhas. Aprendeu a lutar defendendo aqueles que não conseguiam se defender. Aprendeu a lutar lutando contra predadores poderosos. E o Senhor esteve com ele e estará novamente. Isso me traz uma reflexão importante, irmãos, que a gente tem que parar de nos acomodar com essa vida vazia. Nós precisamos ter experiência com Deus. As nossas experiências com Deus nos dará mais ânimo quando nós estivermos diante de adversidades. A experiência de Davi protegendo as ovelhas fez com que ele tivesse confiança em enfrentar o gigante. Ninguém enfrenta um gigante da noite para o dia. Ninguém enfrenta um gigante sem antes ter sido experimentado de alguma forma. Deus nos dá a oportunidade de sermos experimentados. Nós é que nos acovardamos. Nós é que fugimos. Nós é que dedicamos a nossa vida a futilidades, às redes sociais, a toda sorte de porcarias que a pós-modernidade oferece, e nós não aproveitamos a oportunidade de amadurecer, de nos fortalecer. Davi, nós olhamos assim, Davi venceu um gigante, mas Davi já havia vencido um urso e um leão, meu amigo. Ele já tinha experiência, ele já estava preparado, ele já sabia o que era lutar, ele já sabia o que era vencer um predador que era mais forte do que ele. Ele já tinha experiência, ele já havia sido testado. Deus nos dá a oportunidade para que nós nos fortalecemos, para que nós tenhamos mais resistência
para que nós nos preparemos. Cada momento da nossa vida é uma oportunidade de aprendermos mais e mais. Quantos ensinamentos podemos aprender a partir dessa fala? Deus nos capacita na caminhada, irmão. Ao vivermos segundo a sua vontade, esta peleja não é só nossa, porque ele peleja conosco. Segundo as Crônicas 20, em verso 15, diz assim, ó: Jaziel disse a Josafá: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão que vem contra vocês, pois a peleja não é vossa, é do Senhor. A vitória é certa. Saul, mesmo relutante, permitiu que Davi enfrentasse o gigante. Ele não tinha escolha. Ele não tinha outra alternativa. Ele já estava entregue. Ele já sabia que assim que os alimentos acabassem, os filisteus invadiriam o acampamento e prenderiam eles todos. Então, era o que tinha, mas sem nenhuma confiança. Mas Deus estava com Davi. O gigante é derrotado. O rei Saul, mesmo relutante, aceitou a proposta de Davi. No entanto, quis que o jovem se moldasse ao seu padrão. E isso não deu muito certo, e não dá, gente. O nosso padrão é o padrão de Deus. Nós temos que nos moldar ao padrão de Deus. Lembra que eu acabei de falar que Davi já tinha sido experimentado? Quem foi que experimentou Davi? Deus. Davi estava moldado a qual padrão? Ao padrão de Deus. Mas Saul tentou amoldar Davi ao padrão dele. Vista as minhas vestes, a minha armadura, e pegue a minha espada. E aí Davi disse: tudo bem, vamos ver como é que dá isso. E Davi sabiamente percebeu: não, rei, sua armadura é sua armadura. A minha armadura é a fé no Deus dos exércitos. Ao insistir que Davi usasse a sua armadura e que aos olhos humanos seria uma honra, demonstrou mais uma vez a sua falta de confiança em Deus. Saul sempre acreditando que era capaz de fazer as coisas sem Deus. Por que nós oramos pouco, irmãos? Por que nós lemos a Bíblia pouco? Por que é tão difícil para nós irmos para a igreja congregar? Por quê? Porque nós acreditamos lá no fundo que nós podemos viver bem sem isso. É isso. Você sabe por que uma pessoa levanta 5 horas da manhã para ir para a academia? Porque ela acredita que fazendo isso vai ajudar a melhorar de vida. Sabe por que um atleta treina o tanto que ele treina? Porque ele acredita que isso vai levar ele a ganhar ou alcançar o objetivo. Sabe por que nós oramos pouco? Porque nós não jejuamos? Porque lemos a Bíblia pouco? Porque vamos à igreja pouco? Porque nós acreditamos que não tem problema. Que nós vamos ser vitoriosos assim mesmo sem buscar. Aí tem muita gente que diz assim: não, porque ser crente é muito difícil. Não, irmão. Tudo nessa vida é difícil. Você acha que a vida de um atleta de alta performance é fácil? Você acha que muita gente que vai para a academia às 5 horas da manhã vai porque, tô alegre, isso aqui é uma... Não, ele vai porque ele tem um objetivo. Porque ele entende que aquilo faz parte do processo de melhoria da sua vida. E a maioria de nós não oramos, não lemos a Bíblia e não congregamos porque nós achamos que isso não é importante para a nossa vida. Era isso que Saul estava dizendo para Davi: não importa o que Deus falou, se você estiver aqui vestido na minha armadura, tá tudo bem, não é verdade, é mentira. Nós temos que estar de acordo com Deus. Davi, ao vestir a armadura do rei, a sentiu pesada e de difícil mobilidade. Anos mais tarde, tais recursos seria muito utilizado por Davi, porém naquele momento não fazia parte da sua vida. A sua experiência não é a minha. Aquilo que Deus deu a você não é a mesma coisa que Ele deu a mim. E vice-versa. Nós precisamos entender o momento de cada um e confiar em Deus. Diante dos desafios, Deus nos usará do jeito que Ele quiser. O que nós temos que fazer é estarmos dispostos. Temos que seguir as suas orientações. Caminharmos segundo a sua vontade. O Salmo 25, versos 4 e 5 diz: faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação.
Por ti estou esperando todo dia. É isso que nós temos que fazer. Mas cada um de acordo com o seu chamado, com as suas qualificações. Davi tirou aquela pesada armadura, foi a um córrego, pegou 5 pequenas pedras e com sua funda foi ao encontro de Golias. Pode ser que alguém olhe para você e diz: isso aí não vai chegar muito longe. Mas Deus te usa com aquilo que você tem. Às vezes a sua arma mais poderosa é a simplicidade. Para algumas pessoas, a arma poderosa é a armadura e a espada de Saul. Mas para outras, a arma eficiente é uma funda e uma pedra. Tal visão deixou o guerreiro ofendido. Essa era a visão de Golias, era a visão de Saul, era a visão do exército de Israel, era a visão de Eliabe, irmão de Davi. Mas essa não era a visão de Deus. Golias ficou furioso quando viu Davi chegando com uma funda e uma pedra. Tal visão deixou o guerreiro ofendido, achou que era uma provocação. Diante dele, um garoto com pedras e vestido com roupas cotidianas de pastor de ovelha. A simplicidade de Davi ofendia Golias. A nossa simplicidade é que tem que ofender o mundo. As ofensas proferidas então pelo gigante não assustaram Davi, mas abriram as portas para que a sua fé no Deus de Israel fosse ainda mais vívida. Convicto, declarou sua confiança no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. 1 Samuel 17,45 disse Davi: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Saul está morrendo de medo. O exército de Israel está morrendo de medo. Por quê? Porque eles estão recebendo para si a afronta. Mas Davi diz para Golias: eu não tenho nada a ver com isso. Tudo que você está falando não me atinge. Se tem alguém que está se ofendendo com isso, é Deus. E é em nome dele que eu estou aqui para te derrotar. O desfecho dessa história é conhecido por todos nós. O Senhor entregou o gigante em suas mãos, nas mãos de Davi. Golias foi derrubado com uma pedra certeira na sua testa e teve a cabeça cortada por Davi com a própria espada de Golias. E todos aqueles inimigos foram derrotados. Naquele dia, primeira coisa, os filisteus entenderam que existe Deus e que o nosso Deus é o Deus de Israel. Segundo lugar, e Saul também entendeu isso, e o exército de Israel também, que é Deus quem dá a vitória ao seu povo. Naquele dia, os israelitas e os filisteus puderam conhecer mais sobre o poder de Deus. A confiança em Deus, a confiança de Davi no poder de Deus, fez toda a diferença na luta contra Golias e o exército filisteu. Confie no Senhor. É o que nos falta, irmãos. Por que nós sofremos tanto? Por que nos desesperamos tanto em nossas batalhas? Por que só chegar a primeira dificuldade, nós logo desesperamos, maldizemos, murmuramos, dizendo que a vida não é justa e tal? Porque nós não confiamos no Senhor. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus diz que muitos iriam nos perseguir, nos matar e ainda dizer: nós estamos fazendo isso em nome de Deus. A vida humana na terra é uma vida de adversidade. A vida nessa terra é uma vida de dificuldade. Nós vencemos porque confiamos no Senhor. O filho de Jessé sabia de suas fragilidades, mas tinha total confiança de que Deus era com ele, evidenciando a profundidade da sua fé e a qualidade do seu relacionamento com Deus. Aqui nós temos algumas coisas importantes aqui. Davi sabia de suas fragilidades. Ele reconhecia as suas fraquezas. Toda vez que nós não reconhecemos nossas fraquezas, nós estamos a um passo da... Ele reconhecia suas fraquezas e tinha inteira confiança em Deus. E isso era evidência de que sua fé era verdadeira e de que seu relacionamento com Deus não era superficial. Em nossa trajetória também encontramos diversos Golias. Há momentos em que as adversidades se agigantam e parecem que jamais serão dissipadas. Não desanime. Assim como o Senhor foi com Davi, também será com você.
Basta confiar nele e fielmente buscar a sua presença em sua vida. Lembre-se, irmãos, no mundo teremos aflições, no mundo nós teremos escassez, no mundo nós teremos perseguições, no mundo seremos afrontados, no mundo teremos perdas, no mundo teremos enfermidades, mas Deus não nos abandona jamais. Terceiro tópico, o jovem cristão e a sua luta contra o mundo. Relativismo moral e religioso. Esse terceiro tópico, ele sai um pouco do contexto histórico e entra no contexto atual. E nós vamos falar de alguns gigantes que não só os jovens, mas a igreja de modo geral, enfrentam neste tempo atual. Um dos Golias dos dias atuais é o relativismo, principalmente nos âmbitos moral e religioso, o que é uma aberração terrível. Quando você fala de relativismo moral, eu até entendo, porque a moralidade ela não está atrelada necessariamente à religião. Mas quando você fala de relativismo religioso, especialmente dentro do contexto cristão, é uma aberração sem tamanho. Porque nós não podemos relativizar a Bíblia. Nós não podemos relativizar Deus. Nós não podemos relativizar a fé. Quando nós encontramos um relativismo religioso, isso de fato é uma coisa abjeta. O relativismo se refere a um sistema em que as verdades absolutas são questionadas e desvalorizadas, ou seja, estão sempre sujeitas aos pontos de vista de quem as observa. Não é à toa que nós vemos pessoas por aí dizendo que a Bíblia deve ser atualizada, que a Bíblia deve ser interpretada de acordo com o contexto e a necessidade de minorias e grupos ideológicos que nós temos por aí. Relativismo. A Bíblia é a verdade. A Bíblia não pode ser relativizada. Nós jamais podemos aceitar como cristãos que alguém diga que a Bíblia não é aquilo que ela é, a palavra de Deus. Sendo assim, não há certo ou errado, é a defesa do relativismo e do quanto determinado sujeito se identifica ou não com uma causa. O relativismo diz que não há certo nem errado. Nas escolas e faculdades, nas mídias e em todos os lugares onde há a interação entre pessoas, há uma forte mobilização para impor a ideia de que não existem verdades absolutas, pois tudo que pode ser verdade para alguém pode não ser para outro. Aí, inclusive, tem aquele debate quando alguém diz que não existe verdade absoluta. Quando você diz que não existe verdade absoluta, você está afirmando uma verdade absoluta. Então, as pessoas, elas inclusive defendem aquilo das quais elas sequer têm noção. E o jovem cristão precisa ter cuidado quanto a isso. Os discursos proferidos nesse sentido, em primeiro momento, são carregados de frases de efeito, defesas superficiais e usadas de uma forma que nem sempre reflete a realidade, cheias de pseudo-piedade, de bondade, de atenção ao necessitado, ao fraco. É sempre dessa forma que começa. O cristão deve se opor ao relativismo e buscar um posicionamento fortalecido em seu relacionamento com Deus, baseado na Bíblia, e também em uma apreciação correta dos fatos e das evidências acerca do conceito apresentado. Você não pode defender uma coisa porque você ouviu falar. Você precisa testar, experimentar esta verdade. Não podemos cair no conto das ideologias, não podemos cair no conto da pós-modernidade, que é uma aberração que as pessoas estão buscando viver. Em nossa vida cristã, somos amparados por verdades absolutas que nos confortam e nos edificam. Cremos nisso. Isso aqui é importante. Nós precisamos que a Bíblia seja a verdade absoluta. Do contrário, nós estamos terrivelmente perdidos. Como nós poderemos acreditar que somos perdoados se a Bíblia não for verdade absoluta? Como poderemos confiar que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é perfeito para nos perdoar e nos salvar
se a Bíblia não for verdade absoluta? Então, por isso que o comentarista fala aqui de forma maravilhosa: nós somos amparados por verdades absolutas e elas nos confortam. Elas nos edificam, nos confortam. Os perigos do mundo virtual. Há muito tempo a internet deixou de ser um recurso voltado para algumas atividades profissionais e acadêmicas e passou a fazer parte da vida de todos nós. Entre suas muitas funcionalidades, destacamos a possibilidade de interagir com muitas pessoas e darmos mais agilidade e eficácia a projetos pessoais. A internet se tornou um instrumento de relacionamento, o que é um problema sério. Porque o ser humano não foi criado para se relacionar virtualmente. Ele foi criado para se relacionar presencialmente. Mas a internet acabou dando essa possibilidade, o que é uma tragédia. A internet deu espaço para qualquer idiota dar a sua opinião. Não estou dizendo aqui que tem que ter censura. Não. Nós temos que aprender a conviver com isso. Mas a internet deu esse poder para qualquer idiota dar sua opinião. Nós precisamos entender estas coisas e, como diz Paulo, ouvir de tudo e reter somente o que é bom. Porém, a partir dessas mudanças, o perigo do mundo virtual começaram também a fazer parte da vida comum de forma nociva, revelando a fragilidade humana e promovendo insegurança, frustrações, rupturas de comunhão e o insucesso. A privacidade abriu espaço para a superexposição. Tudo é compartilhado, embora poucos são os conteúdos legítimos diante de tantos filtros, trends e fotos pinçadas de álbuns já sem memória disponíveis. Tudo isso aqui é o reflexo da fragilidade que a humanidade vive. Tudo isso aqui é reflexo da liquidez desta geração. É por isso que diz que nós vivemos numa sociedade líquida, fragmentada. Olha só, nós temos aqui tantas coisas como filtros, trends, memórias que não dizem nada, que não está mais disponível, é apenas uma foto que a pessoa nem lembra o que era, porque muitas vezes estava chapado, estava numa situação terrível. Isso é um reflexo de uma sociedade degenerada, uma sociedade líquida e escravizada por seus desejos. Entre stories, reels e shorts que freneticamente deslizam nas telas, vidas estão sendo enfraquecidas e sonhos sendo frustrados. A mediocridade aumentando, as pessoas incapazes de resolver problemas básicos. Até profissionais altamente requisitados estão dependentes de informações que muitas vezes nem são precisas. Além dos prejuízos cognitivos, há também sérios problemas relativos aos conteúdos compartilhados, manipulação, fake news, as notícias falsas, as perseguições e ofensas, a relativização de tudo, as imagens nocivas, desde a idiotização até as polêmicas e pornografia, enfim, uma realidade que não deve fazer parte da vida do jovem cristão. O jovem cristão entenda: a internet é um mundo de caos. A internet é um mundo de fragmentação, de coisas líquidas, que não dá sustentação para a vida feliz de ninguém. Banalização da sexualidade. A sexualidade faz parte da natureza humana e foi, como todas as coisas criadas por Deus, porém, infelizmente, nos dias atuais tem sido banalizada e distorcida, trazendo graves consequências. É óbvio que isso não é só hoje, Às vezes nós até exageramos dizendo que hoje, como se nos anos 2000, por exemplo, apenas fosse isso. Mas não, a idiotização das pessoas, ela vem um pouco mais antes, desde a TV. Programas de TV com hipersexualização, programas de TV que muitas vezes eram exibidos no sábado e domingo à tarde para toda a família, com hipersexualização. Crianças cresceram hipersexualizadas, hoje são dependentes, hoje têm problemas sérios porque foram hipersexualizadas em casa, em programas tidos como programas familiares, como o programa do Faustão, programa do Gugu, Silvio Santos e outros.
outros. Este problema da hipersexualização é antigo. A nossa sociedade está cada vez mais hipersexualizada, até as crianças, levando as pessoas a verem no sexo e na busca por prazer o sentido das suas vidas. O problema é que a hipersexualização é algo tão terrível que o sexo, de forma natural, não satisfaz mais essas pessoas. E a busca por uma satisfação cada vez mais intensa é cada vez maior. E à medida que isso passa, mais degenerado essa sociedade fica. Aqui fica um alerta para todos os jovens, especialmente jovens cristãos. Tenham muito cuidado com isso. Tenham muito cuidado com a internet, com a TV, com os filmes. Tenham muito cuidado, porque elas, todas essas produções não são sem razão. Não é uma coisa aleatória. Todas elas têm propósitos muito bem estabelecidos. Eu não estou aqui para falar sobre teoria da conspiração, que isso foi sacrificado a demônio ou outra coisa. Isso é uma ideia do marketing que leva as pessoas a estarem cada vez mais vazias, cada vez mais fragmentadas e cada vez mais necessitadas para cada vez mais querer consumir e assim estarem escravos. Aquilo criado para um fim tão nobre, que é o sexo, foi distorcido e tem levado muitos à ruína. Há um movimento coletivo impondo uma pauta que explora precocemente a sexualidade, levando as novas gerações a uma vida sexual pecaminosa, danosa e cada vez mais precoce. Mas a Bíblia nos diz: fujam da prostituição. Fujam, porque isso vai trazer maldição para você. Na vida cristã, para verdadeiramente usufruirmos essa bênção que Deus dá, devemos fugir dessas provocações, buscar no tempo certo um relacionamento conjugal dirigido pelo Senhor e viver uma vida de santificação. Se nós, agora falando diretamente mais para os jovens, se vocês, jovens, não tiverem vidas equilibradas, não pensem que quando vocês casarem isto será curado. Não, vocês trarão para dentro do casamento estas anomalias, essas disfuncionalidades, e vocês terão casamentos fracassados. Não se casa esperando que no casamento você vai ter cura das suas imundícias. Não, o casamento é uma proteção contra tudo isso. Mas para o casamento ser feliz, você precisa se resolver. Nossa conclusão: ao longo das nossas vidas enfrentamos muitos desafios, os nossos Golias. Como Davi, se estivermos confiantes no Senhor e andarmos nos seus caminhos, certamente seremos abençoados e venceremos as batalhas. Não importa qual a dimensão dos nossos problemas, nossas capacidades humanas são insuficientes contra as armadilhas dos nossos inimigos. Mas a deixarmos o Espírito Santo nos conduzir, com certeza glorificaremos a Deus com as nossas vidas e celebraremos, como Davi, com júbilo em todo o tempo. Meus irmãos, ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos. Lembrando, você que faz uso dos nossos slides, tire uma foto de você ministrando e mande para a nossa equipe, para os nossos registros. Acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Ficamos por aqui. Na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Paz e bem a todos. Até a próxima.